Muito bem, meus queridos alunos do primeiro ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, permanecendo falando sobre a dinâmica, sobre as leis de Newton. Hoje vamos dar uma ênfase na segunda e na terceira lei de Newton. Acredito que a gente consiga fazer isso em uma aula. E depois trabalharemos de forma muito mais exclusiva nas continhas da segunda lei, abordando o que a gente chama de diagrama de corpo livre, que nós vamos explicar em vários vídeos de resolução de exercícios, porque isso realmente é o carro-chefe, tá bom? Dessa parte aí da dinâmica, tá bom? Mas para a gente chegar nesse ponto, precisamos entender o enunciado da segunda lei em parceria com o enunciado da terceira lei. Essas duas leis vão andar juntas aí na nossa resolução de exercícios, beleza? A segunda lei de Newton, pessoal, como a gente abordou na aula passada, ela tem como título Princípio Fundamental da Dinâmica. Você percebe que o título já mostra o quão importante ela é, né? O que a segunda lei de Newton vai estudar, pessoal? Na primeira lei, a gente viu os casos em que a força resultante que atuava no corpo era igual a zero. Lembra disso? Que era o caso lá que o corpo se movia por inércia, né? Ou estava em repouso, ou estava se movendo em movimento retilíneo uniforme, quando a força resultante era igual a zero. A segunda lei é uma extensão da primeira lei, tá? Agora a gente vai ver o caso em que existe uma força resultante sendo aplicada. Vai existir uma força resultante diferente de zero, eu vou conseguir empurrar o meu corpinho, tá? O que acontece, pessoal, quando a gente aplica uma força em um corpo? Newton percebeu que quando a gente empurra um corpo, quando existe uma força sendo aplicada, a velocidade do corpo vai ser variada, ou vai ser aumentada, ou vai ser diminuída. E nós vimos, pessoal, lá no começo do ano, que o cara que causa variação na velocidade é a aceleração. Por isso, pessoal, que força e aceleração são as amigas inseparáveis aí do nosso intervalo. Sempre andam juntas, tá? Tem muita gente que acha, e a gente já quebrou essa ideia lá na primeira lei, que força tem a ver com velocidade. Nós vimos que não, né? A força não é necessária para haver a continuidade do movimento. O corpo pode estar se movendo com velocidade constante, lembra sempre disso, em linha reta, sem ter força aplicada sobre ele. O que a gente precisa é de uma força para começar o movimento e de uma força para terminar o movimento. Agora, se eu aplicar uma força enquanto o carinha está andando, ele vai acelerar ou ele vai brecar. Haverá uma variação na velocidade. Perfeito? E o que mais que Newton percebeu com a sua segunda lei? Que a força, pessoal, ela tinha que ser diretamente proporcional à massa do corpo. E isso é relativamente fácil da gente entender. A gente deu o exemplo na aula passada, a gente mostrou de como a inércia tem relação com a massa. Lembra lá da bolinha e do trator que está vindo em cima de você? Lembra disso? Um corpo que tem menor massa, pessoal, eu consigo colocar ele em movimento ou tirar ele do movimento com menos força. Concorda comigo? Só com um petelequinho lá eu consigo tirar ele da inércia. Agora, um corpo que tem muita massa, a força que eu preciso para causar movimento ou para tirar do movimento tem que ser muito grande. Por isso que Newton equacionou corretamente que a força resultante tem que ser diretamente proporcional à massa. Massa pequena, força pequena. Massa grande, força grande. Perfeito? Com isso, com essas duas ideias aqui, ele conseguiu juntar, talvez na mais bela equação da física, né? Eu digo bela porque ela é simples, né? Ela é pequena, ela não tem nenhum termo tão diferente. E olha, gente, eu acho que ela é a equação mais importante, não só do primeiro ano do ensino médio, eu não tenho nenhuma dúvida, mas eu acho que do ensino médio como um todo, porque ela traz uma quantidade de informações, sabe? Ela resolve muito exercício, ela é demais, ela é demais. Essa você tem que colocar numa moldura, pendurar no seu quarto, não tem como fugir desse cara. Segundo a lei de Newton está equacionada desta forma singela, graciosa, força resultante igual a massa vezes aceleração. Esta é a segunda lei de Newton equacionada, formulinha que vai nos perseguir por muito e muito tempo, resolve muito exercício, todo ano cai,
Não tem como fugir desse cara. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Ok? Beleza? Só que para a gente entender realmente algumas coisas, pessoal, a gente tem que dar um passinho para trás, porque a gente tem que entender primeiro o que é força, né? A gente fala força, força, mas não definimos muito bem, né? Tem gente que fala assim, quando, por exemplo, você que gosta aí de futebol, o cara vai bater uma falta lá e a bola chegou a, sei lá, 190 quilômetros por hora, né? Foi uma cacetada lá que o cara deu na bola. Aí o narrador fala, nossa, ele bateu a bola com muita força. Será que força é isso? Né? Ah, eu sou muito forte. Né? Será que força é isso? Uma pessoa que tem muito músculo, ela tem força? Vamos entender o que é força, pessoal. Força é uma coisa, e para a gente não usar a palavra coisa, a gente vai usar a palavra ente físico, né? Que nem a gente usou lá no começo do ano, para velocidade, para aceleração, né? Força é o ente físico, é a coisa que vai causar, que pode causar duas coisas no corpo. Pode causar uma deformação, tipo você amassando uma latinha de refrigerante na mão, ou que causa variação da velocidade nos corpos, que é o caso da segunda lei de Newton que a gente viu equacionado. Isso é força. Ela causa deformação ou causa variação da velocidade nos corpos. E é importante deixar claro, pessoal, e a terceira lei de Newton vai abordar isso com mais detalhes, mas já estou te dando um spoilerzinho de leve. Ninguém tem força sozinho, tá bom? Força é interação entre dois ou mais corpos. Então dizer, ah, eu sou forte, não está certo, tá? A gente aplica uma força em alguma coisa, tá? Mas ninguém tem força sozinho. É importante a gente diferenciar essas informações, tá bom? Vamos falar um pouquinho então sobre as unidades. Pessoal, lá na segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, a massa no sistema internacional, nós já tínhamos visto lá no começo do ano, que a unidade é quilograma, tá? Cuidado com o nome, não é quilo, tá? É quilograma. E o símbolo é kg com o K minúsculo. Já tínhamos conversado sobre isso, ok? A aceleração também nós já estudamos lá desde o primeiro bimestre, metros por segundo ao quadrado, unidade do sistema internacional. Se essas duas unidades forem respeitadas, a unidade de força sairá no sistema internacional em Newton, em homenagem óbvia ao nosso cavaleiro Sir Isaac Newton, ok? N maiúsculo porque é nome da pessoinha, ok? Sempre tome cuidado com as suas unidades, tudo bem? Existe, pessoal, uma outra unidade que é razoavelmente utilizada por aí, que é o KGF, uma outra unidade de força, né? Que é o quilograma-força, tá? E a relação entre o quilograma-força e o Newton é essa aqui, tá bom? Um KGF vale aproximadamente 10 newtons, tá? Vale 9,8, né? Que tem relação com a aceleração da gravidade aqui na Terra, tá bom? Mas a gente acaba aproximando para 10 aí por fins de exercício, tá bom? São poucos exercícios que cobram o KGF, é uma unidade mais usada até para coisas aí de engenharia e tal, mas vai que um dia você encontra ela por aí, tá bom? Belezinha? Pessoal, falando de força, vamos pegar um gancho aqui e vamos falar sobre as forças fundamentais da natureza, tá? Todas as forças da natureza, elas podem ser classificadas em quatro grandes grupos. As quatro forças fundamentais que existem no universo, que existem na natureza, tá bom? A primeira força que existe na natureza, pessoal, é a chamada força eletromagnética, tá? Ela acontece quando existe uma interação entre corpos, ó, perceba, ó, interação entre corpos, não tem força sozinha, tá bom? Acontece a interação entre os corpos que possuem cargas elétricas. A gente vai estudar a carga elétrica com mais detalhes só lá no terceirão, mas alguns exemplos de forças que a gente vai ver aqui ainda esse ano são de natureza, são de tipo da eletromagnética, tá? Porque é aquela força de contato, tá? Tem força eletromagnética que atua à distância, tem força eletromagnética que atua com contato direto, tá? A gente vai ver alguns exemplos desse tipo, tá bom? O outro exemplo de força fundamental que existe na natureza, pessoal, é a força gravitacional, tá? Aí, ao invés de ser a interação entre os corpos que têm carga, é a interação entre os corpos que têm massa, tá? A chamada força da gravidade, né? Tá aí dentro, entre outras, tá bom? Aí, pessoal, existem duas outras forças
que nós aqui no ensino médio nós não estudamos, tá? Mas eu estou mostrando para você que existem, são forças importantes, só que são forças que a gente estuda só em física atômica, física molecular, porque são forças que atuam dentro do núcleo dos átomos, tá? A força nuclear forte e a força nuclear fraca. É meio estranho falar, né? Força forte, força fraca, né? Mas foi o nome que foi dado, tá? A força nuclear forte, pessoal, é aquela que mantém o núcleo atômico estável, é a força que atua entre os prótons e os nêutrons e entre os quarks que estão lá dentro do núcleo também, tá? Já a força nuclear fraca, a gente estuda menos ainda aqui no ensino médio, né? Mas é uma força que aparece bastante lá no decaimento beta da radiação. Tem a ver com uma partícula muito interessante, que são os gluons, tá? Para quem tem curiosidade, depois você pode pesquisar um pouquinho, tá? Mas nós vamos investir o nosso tempo falando muito desses dois tipos aqui, tá bom? Força eletromagnética e força gravitacional. As outras existem, mas não fazem parte do estudo do ensino médio. Tudo bem? Só para te dar um detalhe aqui, uma noção de como essas forças elas atuam na natureza. A força, pessoal, mais intensa que existe na natureza, o próprio nome já ajuda a gente a lembrar, né? É a força nuclear forte. Então, essa tabela aqui na primeira coluna fala de intensidade relativa. Então, ele está comparando, por isso que é uma coisa relativa, né? Ele compara as forças entre si. Então, se a força nuclear forte tiver uma intensidade de 1, a eletromagnética é que vai estar em segundo lugar. Ela tem uma intensidade 10 a menos 2. Você entende esse número? 0,01. O que isso quer dizer? Que a força nuclear forte ela é 100 vezes maior, mais intensa, né, que a eletromagnética. Depois vai vir a nuclear fraca. A nuclear fraca ela é 100 mil vezes menos intensa que a forte. Tá? Agora, olha a força gravitacional. Olha só. Em relação à nuclear forte, ela tem 10 elevado a 40 vezes mais fraca, menos intensa. Eu nem sei o nome desse expoente aqui. É um absurdo de tão menos intensa que essa força é comparada à força nuclear forte. Tá? É só para a gente ter noção de como essas forças atuam na natureza. Tá? Olha com relação ao alcance, pessoal. Até onde essa força pode chegar. Apesar da gravitacional ser bem menos intensa do que as outras, ela tem um alcance ilimitado. Ou seja, Júpiter atua como força gravitacional em você. É claro que, mesmo sendo um alcance ilimitado, o valor vai ser muito pequenininho, entendeu? Mas para qualquer distância que você pensar na natureza, daqui até os cafundó do Juda, vai ter um cara atuando em você como força gravitacional. E a gente vai estudar essa força gravitacional no quarto bimestre. Tá? A eletromagnética também, pessoal, tem um alcance ilimitado. Qualquer partícula carregada, aonde você quiser, atua em outra, aonde você quiser, alcance ilimitado. Agora, as forças nucleares, não. Elas já têm um alcance bem pequenininho, bem pequenininho. Porque imagina, essa força nuclear forte, que é um quinquilhão, sei lá o nome desse raio que o parta que tem aqui, mais forte que a gravitacional. Se ela tivesse um alcance ilimitado, pessoal, ia estar todo mundo grudado no mesmo lugar. Concorda comigo? Por isso que o alcance, olha como a natureza, como Deus foi sábio. O alcance da força nuclear forte é bem pequeno. Ela só atua na dimensão do núcleo do átomo, porque ela realmente é muito forte, é muito forte. E só atua no que a gente chama de nucleões, né? São as partículas que formam o núcleo, como eu comentei com você no slide anterior. A força nuclear fraca tem um alcance ainda menor, né? São só nas partículas que formam o núcleo, né? Alguns quarks, alguns gluons, como a gente comentou, tá? Então, só para você ter uma noção, pessoal, de como essas forças elas agem na natureza, tá? É importante a gente ter essa noção para a gente conseguir dividir cada força aí no seu quadradinho. Beleza? Tranquilo? Esse slide, pessoal, eu não gostaria que você se preocupasse 100% com ele, faça as suas anotações, preste atenção, mas nós vamos conversar sobre essas forças mais para frente, cada uma com muita calma, com muito detalhe.
Mas eu já estou colocando aqui para você se situar nas forças que nós vamos trabalhar nesse bimestre. Mas, repito, nós vamos destrinchar cada uma com muito detalhe e com muito cuidado, tá bom? Uma força, pessoal, que a gente vai trabalhar bastante, que vai perseguir a gente dos nossos sonhos, é a força peso. E aqui eu já quero parar um pouquinho. Nós utilizamos esta palavra força peso, ou peso, melhor dizendo, a palavra peso nós usamos no dia a dia de forma errada, de forma inadequada. Você vai lá na farmácia, sobe na balança, quanto que eu estou pesando? Ah, eu estou muito pesado, né? Peso, pessoal, não é massa. Peso é uma coisa, massa é outra. A gente vai conversar bastante sobre a balança, como é que a balança trabalha, né? Mas peso, pessoal, é uma força. Não é lá quantos quilinhos, né? Quantos quilogramas você tem. Isso é massa, tá bom? Peso é a força da gravidade, a força gravitacional aqui na Terra, a Terra puxando os corpos para baixo. Todos os corpos que têm massa estão sujeitos à força peso. Por isso que a gente não sai flutuando por aí, pessoal. Tá todo mundo grudado aí no chão da Terra por causa da força peso. Então, no dia a dia, a gente usa peso falando de outra coisa? Eu entendo. Agora, em física, pessoal, em prova, na nossa linguagem científica, não podemos mais confundir peso com massa, ok? Passamos dessa fase, por favor. Beleza? Uma outra força muito bacana, pessoal, muito bacana, é a força normal, tá? A força normal, pessoal, ela atua quando você tem um corpo que está apoiado em uma superfície, tá? Aí essa superfície pode ser o chão, pode ser o sofá, pode ser a mesa, o que você quiser. Essa superfície joga esse corpo, né? Não deixa esse corpo afundar na superfície, vamos dizer assim, né? Porque imagina, tem a força peso da Terra puxando a gente para baixo, perfeito? Se só tivesse essa força para baixo, pessoal, a gente ia afundar pelo chão, pelo núcleo da Terra e ia grudar lá no meio da Terra, porque a Terra está atraindo a gente, né? Mas sempre que você está apoiado em alguma superfície, essa superfície executa uma força em você que não deixa você afundar no chão. É a força normal. Força normal, tá bom? Que mais, pessoal, que a gente vai estudar nesse bimestre? Quando você amarra um corpo num fio, numa corda, alguma coisa desse tipo, você executa uma força para estar puxando, empurrando, fazendo um elevadorzinho de corda lá com uma roldana, seja o que for, a gente vai estudar isso. Você está fazendo surgir uma força que se chama força de tração. Tração. Apesar do nome ser igual ao esquema lá dos carros, né? Tração, quatro rodas, etc. e tal, para nós aqui na física, tração é força que age nos fios, que age nas cordas, tá bom? Por exemplo, ali, ó, a gente vai estudar bastante exercício desse tipo, bloquinhos lá que estão apoiados, um escorrega, o outro cai, etc. e tal. Toda vez que tem fio, a gente vai desenhar a força de tração, tá bom? A gente vai conversar sobre esse desenho, como a gente desenha, com mais detalhes daqui para frente, não se preocupe. Uma outra força muito bonita, muito bacana, que a gente vai estudar bastantinho, é a força de atrito, pessoal, tá bom? Força de atrito a gente já até comentou lá no princípio da inércia, é aquela força que nem sempre atrapalha, né? A gente vai ver alguns detalhes sobre isso, mas ela é sempre contrária ao movimento, né? Às vezes o atrito é parceiro nosso, mas às vezes ele dá uma atrapalhada, né? Você quer empurrar alguma coisa para fazer uma faxina e não consegue. Por quê? Porque existe essa força de atrito, tá? Que a gente vai aprender também a calcular, como trabalhar com ela. E lá no módulo 2, pessoal, no módulo 2, a gente vai estudar de novo movimentos circulares, tá? Mas agora aplicados à questão das forças, tá? E vai existir uma força no movimento circular que é a força centrípeta. Do mesmo jeito, pessoal, que a gente estudou no bimestre passado, a aceleração centrípeta. Lembra disso? Agora a gente vai estudar a força centrípeta. Se tem aceleração, tem força, né? É a segunda lei de Newton, diz isso para nós. No segundo módulo, no módulo 2, força centrípeta vai fazer parte aí da nossa vida. A gente vai estudar looping, tá? Vai estudar as curvas, vai estudar aquele globo da morte lá dos motoqueiros girando lá naquela gaiola, tá?
A gente vai estudar coisinhas desse tipo. Desculpe. Tentei cortar o microfone aqui, mas acho que pegou um pouco, né? Pessoal, só quero dar uma ênfase importante em duas forças aqui que, repito, nós vamos conversar com mais detalhes ainda nas próximas aulas. Uma é a força-peso, tá? Pessoal, já vai guardando essa informação, ela é preciosa. Independente de como o corpo está, se ele está apoiado de um jeito, se ele está apoiado do outro, se ele está caindo, se ele está subindo, não me interessa o que acontece com o corpo. A força-peso sempre será vertical para baixo, porque é a terra puxando esse cara. Não interessa a situação que o cara tá, a força-peso sempre vai ser vertical para baixo. Isso é precioso de você guardar, ok? Uma outra força que eu já quero adiantar, uma propriedade também fantástica, é a força normal. Já conversamos que a força normal atua quando o corpo está apoiado, ok? Mas não é certo dizer, pessoal, e aqui é uma coisa que muita gente confunde e erra, mas não vai ser o seu caso, porque você é meu aluno. Tem muita gente que coloca que a força normal é sempre para cima. Isso não é verdade, hein, pessoal? A força normal, olha aqui a propriedade dela. Ela vai ser perpendicular, atenção, ela vai ser perpendicular à superfície de apoio. Então, se o cara está apoiado no chão horizontal, retinho, bonitinho, nesse caso, sim, a força normal vai estar para cima. Por quê? Porque aqui é que ela forma 90 graus com o chão. Concorda comigo? Agora, se um corpo está apoiado numa superfície que está na vertical, a força normal agora vai estar aqui para a direita. Porque é aqui para a direita que ela vai estar formando 90 graus com a superfície. Percebeu? E a gente vai estudar, pessoal, com bastante detalhes ainda nesse módulo, a rampa, né, que a gente chama na física de plano inclinado. No plano inclinado, pessoal, como o cara está apoiado, também vai ter força normal, né? Só que não vai estar para cima, né? Vai estar nessa diagonal aqui, porque é nessa diagonal que vai formar o ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Então tome muito cuidado. Força normal não é para cima, hein? Força normal é perpendicular ao apoio. Força peso sempre para baixo, independente da situação. Beleza, pessoal? Tranquilo? Eu falei que eu ia passar na mesma aula a segunda e a terceira lei, pessoal, eu vou quebrar, tá bom? Eu vou passar nessa aula só a segunda lei, gravo numa outra aula a terceira lei sem nenhum problema, tá bom? Para terminar então essa aula sobre a segunda lei, pessoal, a gente tem que aprender como calcular a força resultante para a gente conseguir substituir na segunda lei de Newton, né? Porque assim, pessoal, vai ter muitas situações, vão ter muitas situações, melhor dizendo, que vão ter mais de uma força atuando no corpinho, né? Vai ter situação que vai ter só uma? Vai. Mas se tiver mais de uma força, né? Como que eu calculo a força resultante? Eu tenho que juntar todas essas forças numa só, para eu conseguir aí sim jogar na segunda lei de Newton. Perfeito? Então olha aqui, nós vimos, pessoal, lá no começo do ano, quando a gente viu lá grandezas escalares, grandezas vetoriais, lembra disso? A gente viu, pessoal, que força era uma grandeza vetorial, talvez a mais famosa que tem aí, né? E quando a gente viu vetores, pessoal, a gente viu que é o combo do Burger King, né? Lanche, batata e refri. Módulo, direção e sentido. Valor, direção e sentido, né? Não dá para diferenciar, não dá para separar, melhor dizendo, esses caras. Ou seja, calcular uma força resultante, juntar todas as forças numa só, significa que eu vou ter que somar o quê? Vetores, pessoal. A força é um vetor. Olha como faz falta, pessoal, aquele primeiro módulo lá do bimestre passado, quando a gente estudou vetores. A gente vai relembrar um pouquinho aqui, mas agora é revisão. Nós já vimos, né? Nós vamos ter que relembrar as propriedades da soma vetorial. Por quê? Porque a força é um vetor. E aí, pessoal, vai cair de novo naqueles casos especiais que nós estudamos, que foi a que a gente mais deu ênfase para vocês, né? Olha aqui, ó, vamos relembrar.
O primeiro caso, pessoal, são dos vetores, que agora sempre vai ser força, né? Das forças que se ajudam, das forças que são paralelas, que elas apontam na mesma direção e apontam no mesmo sentido. É você e o seu parceiro empurrando, né, o guarda-roupa para ajudar lá a fazer a faxina. Quando as duas forças apontam no mesmo sentido, pessoal, o que você faz? Você soma os valores. Só somar, né? Aí a força resultante vai ser o valor da primeira mais o valor da segunda. Acabou. Só isso. O segundo caso especial, pessoal, agora é quando a força tá, uma força ajuda e a outra força atrapalha. É o cabo de guerra, né? Então a força resultante vai ser quem ajuda menos quem atrapalha. Olha aqui, ó. F1 menos F2, porque estão nos sentidos opostos, ok? Já o terceiro caso especial, pessoal, que a gente também viu lá no bimestre passado, é quando as forças são perpendiculares. Olha aqui, ó. Quando as forças são perpendiculares, pessoal, vão formar aquele ângulo esperto de 90 graus. E aí, para você calcular a força resultante, você vai usar o teorema de Pitágoras. Lembra que a gente viu? Resultante ao quadrado igual a primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado. Estes três casos vão resolver 98,73% dos nossos exercícios de segunda lei de Newton para cálculo de força resultante. As duas estão se ajudando, eu somo, uma ajuda, uma atrapalha, eu subtraio, 90 graus, Pitágoras. Ok? Para aí sim, depois que eu calcular essas forças resultantes, jogar na segunda lei de Newton para substituir, calcular a massa ou calcular a aceleração. Beleza, pessoal? Tranquilo? A partir daqui é terceira lei, mas eu gravo num vídeo separado para você. Show de bola, pessoal? Por hoje é isso, então. Obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Qualquer coisa, só dá aquele toque esperto nos comentários. Estamos à disposição, tá bom? Beijo, abraço, aperto de mão. Se cuidem. Até mais. Falou!